Eu deveria me lembrar da minha festa de aposentadoria como a noite mais feliz da minha vida. Em vez disso, é a noite em que percebi que minha própria nora tentou me drogar. A música estava tocando. Meus colegas de trabalho estavam rindo. Meu filho Daniel estava fazendo um discurso sobre como estava orgulhoso de mim. E foi quando vi Melissa se inclinando sobre meu prato. A mão dela se moveu rapidamente, rápido demais. Algo pequeno caiu na minha comida. Ela olhou para cima imediatamente, observando meu rosto. Não disse uma palavra, apenas sorri e silenciosamente troquei meu prato com o da mãe dela. E 20 minutos depois, Linda Carter foi quem começou a desmaiar na minha festa de aposentadoria. Preste atenção neste detalhe, porque vai importar mais tarde. Não troquei aquele prato por crueldade. Troquei porque cada instinto dentro de mim estava gritando que algo estava errado. E eu precisava de prova. E honestamente, naquele momento, não estava pensando em consequências. Estava pensando em sobrevivência. Mas antes de te contar o que aconteceu depois que Linda desmaiou, você precisa entender como foram os meses que antecederam aquela noite. Porque a festa de aposentadoria não foi o começo. Era para ser o final. O movimento final em um plano que Melissa vinha construindo por quase um ano. Deixe-me explicar. Meu nome é Susan. Por 38 anos, trabalhei para o Distrito Escolar Unificado de Phoenix, no Arizona. Não como professora. Gerenciei orçamentos, auditei programas, garanti que os números batessem para que as escolas pudessem continuar funcionando. Cada dólar que rastreei significava livros em salas de aula, almoços para crianças, reparos em prédios antigos. Não era glamouroso, mas importava. E quando a aposentadoria finalmente chegou, não era apenas o fim de um emprego, era o fim de um capítulo da vida. Criei meu filho Daniel sozinha depois que meu marido Miguel morreu, quando Daniel tinha apenas 10 anos. Trabalhei em tempo integral, administrei a casa, ajudei com a lição de casa, levei ele para o treino de futebol e, de alguma forma, apareci em toda a peça escolar. Daniel costumava dizer às pessoas que a mãe dele era mais forte que o super-homem. Então, vê-lo aos 36 anos, em pé, perto do palco, na minha festa de aposentadoria, sorrindo orgulhoso, deveria ter me feito sentir nada além de felicidade. E por um tempo, sentiu. Ao lado dele estava sua esposa, Melissa. Ela fazia parte da nossa família há quase 4 anos. Quando Daniel a apresentou pela primeira vez, ela parecia encantadora. Confiante, bem-falante, trabalhava com imóveis. Ela tinha esse jeito de entrar em uma sala e imediatamente assumir o controle da conversa. No começo, admirei isso nela. Mas aqui está a questão. No último ano, algo sobre Melissa tinha começado a me deixar desconfortável. Não conseguia explicar no começo. Não havia nada óbvio. Sem brigas, sem gritos, nada dramático. Apenas pequenas coisas, comentários pequenos, perguntas que pareciam pessoais demais. A primeira vez que notei foi cerca de 8 meses antes da festa. Melissa veio para o jantar de domingo. Enquanto minha neta Emily brincava na sala,
Melissa sentou à mesa da cozinha e perguntou casualmente: Então, Susan, o que acontece com sua pensão depois que você se aposentar? Dei de ombros e disse a ela que era direto, pagamentos mensais, suficiente para viver confortavelmente. Ela assentiu pensativamente. Então perguntou se a casa estava quitada. Parei. Sim, eu disse devagar. Está quitada há anos. Ela sorriu. Honestamente, você está numa posição financeira melhor que a maioria das pessoas da sua idade. Parecia um elogio, mas algo no jeito que ela disse pareceu calculado. Deixei para lá. As pessoas falam sobre dinheiro às vezes. Mas então as perguntas continuaram vindo. Nos meses seguintes, Melissa perguntou sobre minhas economias. Ela perguntou se eu tinha testamento. Ela perguntou quem administraria minhas finanças se algo acontecesse comigo. Ri disso uma vez. Espero que nada me aconteça tão cedo. Mas Melissa não riu. Ela se inclinou para a frente e disse: Você ficaria surpresa com a rapidez que as coisas podem mudar quando as pessoas envelhecem. E o que eu não entendia naquela época era que cada uma daquelas conversas era um tijolo em uma parede que ela estava construindo ao meu redor. Então vieram os comentários sobre minha memória. Coisas pequenas. Se eu perdesse meus óculos de leitura, ela diria levemente: Viu? É por isso que é bom planejar com antecedência para quando a memória começar a falhar. Se eu esquecesse o nome de um restaurante, ela riria e diria: Totalmente normal na sua idade. No começo, achei que ela estava brincando, mas depois de um tempo, notei algo perturbador. Ela sempre fazia esses comentários quando Daniel estava por perto. Uma noite, Daniel repetiu algo que ela tinha dito. Ela só se preocupa com você, mãe. Melissa diz que problemas de memória podem aparecer nas pessoas. Olhei fixo para ele. Daniel, gerencio orçamentos escolares de milhões de dólares todos os dias. Acho que meu cérebro está indo muito bem. Ele riu sem jeito, mas pude ver que a semente da dúvida já tinha sido plantada. Foi quando o sentimento de inquietação começou a crescer. Cerca de 2 meses antes da festa de aposentadoria, Melissa apareceu inesperadamente enquanto Daniel estava no trabalho. Ela se ofereceu para ajudar a organizar papelada no meu escritório em casa. Enquanto estávamos separando pastas, ela ficava demorando em certos documentos. Extratos bancários, registros de propriedade, apólices de seguro. Em um momento, ela pegou uma pasta e perguntou: Você guarda cópias de todos os seus registros financeiros aqui? Olhei para ela. Sim, por quê? Ela deu de ombros. Ah, sem motivo, só pensando em como seria fácil para alguém ajudar a gerenciar as coisas se você algum dia precisasse de ajuda. Meu estômago se contraiu. E então, uma noite, enquanto Melissa estava na minha casa para jantar, ela saiu para atender uma ligação no pátio. Não estava tentando escutar, mas a janela da cozinha estava aberta e a voz dela chegou lá dentro. Você não está pronto para o que vem a seguir. Ouvi ela dizer algo que gelou meu sangue. Estamos quase lá. Só precisamos de um incidente limpo. Houve uma pausa. Então ela acrescentou: Depois disso, vai ser fácil.
congelei onde estava. Meu coração começou a bater forte. Um incidente limpo. O que isso significava? Tentei me convencer de que estava exagerando. Talvez ela estivesse falando sobre trabalho. Talvez eu tivesse entendido errado. Mas lá no fundo, algo dentro de mim começou a sussurrar um aviso. E quando minha festa de aposentadoria chegou, aquele sussurro tinha crescido para algo muito mais alto. A festa foi realizada em um pequeno salão de eventos comunitário em Phoenix. Toalhas de mesa brancas, luzes quentes de cordão, uma faixa que dizia: "Parabéns, Susan Garcia, 38 anos de dedicação." Quando entrei, aplausos estouraram. Professores com quem tinha trabalhado décadas antes estavam lá. Ex-alunos, agora adultos, vieram apertar minha mão. Uma jovem me abraçou apertado e disse: "Você provavelmente não se lembra de mim, mas você ajudou a salvar o programa de música depois da aula, quando eu estava na 7ª série. Aquele programa mudou minha vida." Momentos como aquele faziam cada auditoria estressante e cada noite tardia valer a pena. Daniel fez um discurso. A voz dele tremeu ligeiramente quando falou sobre como eu tinha mantido nossa família unida depois que o pai dele morreu. Pressionei um guardanapo nos meus olhos. Por um momento, tudo o que senti foi orgulho. Então Melissa deu um passo à frente. "Gostaria de acrescentar algo", ela disse. O tom dela era polido e confiante. Susan sempre foi incrivelmente forte. Mas uma coisa que as pessoas nem sempre falam é como é importante ter apoio conforme envelhecemos. Meu estômago se contraiu. Ela estava fazendo de novo, ali mesmo, na frente de todos. A mãe dela, Linda, também estava lá. Final dos 60, estilo marcante, jaqueta vermelha brilhante. E ela estava fazendo os mesmos tipos de perguntas que Melissa sempre fazia. Sobre minha casa, minhas finanças, meus planos. Você deve se sentir aliviada sabendo que finalmente pode desacelerar, ela me disse. Então acrescentou: "A aposentadoria pode ser complicada. É por isso que é tão importante ter família guiando as coisas." Guiando as coisas. Aquela frase fez meu peito apertar. Mais tarde, quando o buffet abriu, sentei em uma mesa perto do centro da sala com meu prato. Daniel estava conversando com colegas de trabalho perto do palco. Linda estava batendo papo com professores. Tudo parecia perfeitamente normal. Peguei meu garfo e foi quando Melissa se aproximou por trás de mim. Não anotei imediatamente, mas peguei algo no reflexo de uma colher de servir prateada descansando na mesa. Uma mão, a mão de Melissa, se movendo rapidamente sobre meu prato. Assisti congelada enquanto algo pequeno caía na comida. Então ela recuou. Quando virei minha cabeça, ela estava olhando diretamente para o meu rosto, esperando, observando. E de repente, cada conversa estranha, cada comentário suspeito, cada aviso que meus instintos tinham sussurrado nos últimos meses,
colidiram juntos na minha mente. Eu estava com medo. Meu coração estava batendo tão forte que podia sentir na garganta. Uma dúzia de pensamentos correram pela minha mente de uma vez. Deveria confrontá-la? Deveria me levantar e chamar atenção para o que tinha visto? Mas outro pensamento me parou. E se eu estivesse errada? Acusar alguém publicamente em uma festa celebrando minha aposentadoria poderia criar uma cena que me seguiria para sempre. E Melissa sabia disso. Ela tinha escolhido este momento cuidadosamente. Uma sala cheia, testemunhas por toda parte. Se eu reagisse emocionalmente, poderia me fazer parecer exatamente o que ela vinha dizendo às pessoas que eu era: instável, confusa, esquecida. Então, não comi e não a confrontei. Em vez disso, quando a sala virou sua atenção para outro brinde e Melissa desviou o olhar por apenas um momento, fiz algo arriscado. Linda tinha acabado de sentar ao meu lado. Enquanto todos estavam focados no discurso de Daniel, gentilmente deslizei meu prato pela mesa e empurrei o prato de Linda para o meu lugar. O movimento levou menos de 3 segundos. Escondido atrás do centro de mesa, ninguém notou. E então assisti. Linda comeu. Melissa observou. E cerca de 15 minutos depois, Linda começou a esfregar as têmporas. A fala dela desacelerou. Seus movimentos ficaram instáveis. Seus olhos ficaram desfocados. Espere, piora. Do outro lado da sala, vi o momento exato em que Melissa percebeu o que estava acontecendo. O corpo dela enrijeceu. O sorriso dela desapareceu. E o pânico no rosto dela não era o pânico de uma filha preocupada. Era o pânico de alguém assistindo um plano desmoronar. Linda mal conseguia ficar em pé. As pessoas começaram a sussurrar. Meu colega de trabalho, Robert, um policial aposentado, chamou os paramédicos imediatamente. Melissa correu para o lado da mãe, mas continuava olhando para mim. Não com preocupação, com raiva. Raiva fria e afiada. E então, pouco antes da ambulância chegar, Melissa disse algo para a sala que fez meu peito apertar. Ela estava bem até comer. Ela olhou diretamente para mim. Ela comeu do prato da Susan. A narrativa tinha começado. E se Melissa conseguisse do jeito dela, eu estava prestes a me tornar a pessoa que todos culpariam. Daniel me ligou do hospital naquela noite. Os médicos suspeitavam de reação a sedativo. E Melissa já tinha dito a eles que Linda comeu do meu prato por acidente. Ela sugeriu que eu poderia ter trocado os pratos. Confusa, esquecida, exatamente a imagem que ela vinha construindo por meses. Não dormi naquela noite, mas também não entrei em pânico, porque Robert tinha feito algo crucial antes de sairmos da festa. Ele tinha silenciosamente preservado meu prato original, aquele que Melissa tinha tocado, dentro de um recipiente selado. Evidência. Na manhã seguinte, liguei para uma advogada chamada Karen Whitmore, Patrimônio e Direito dos Idosos. Robert tinha-a recomendado. Contei tudo a ela, cada pergunta que Melissa tinha feito, cada comentário sobre minha memória, a ligação que tinha escutado, o prato, a troca. Karen escutou sem interromper. Quando terminei, ela disse: "Senhora Garcia, estou muito feliz que você ligou." Ela explicou o que eu já tinha começado a suspeitar. Melissa não estava apenas sendo curiosa.
Ela estava construindo um caso para curatela, controle legal sobre minhas finanças, minha propriedade, minhas decisões. E a festa de aposentadoria era para fornecer a peça final de evidência. Um incidente público onde eu parecesse confusa na frente de dezenas de testemunhas. Karen me disse para agir normal, não confrontar Melissa, não acusar. Deixar ela pensar que a história dela estava funcionando. Quando as pessoas acreditam que estão vencendo, Karen disse, elas ficam descuidadas. E pessoas descuidadas revelam suas verdadeiras intenções. 3 dias depois, Daniel ligou. A voz dele estava tensa. Mãe, Melissa falou com um advogado hoje. Ela está considerando entrar com pedido de curatela. Preciso que você entenda algo antes de eu continuar. Ouvir seu próprio filho te dizer que a esposa dele quer controle legal sobre sua vida é um sentimento que não consigo descrever totalmente. Me senti vazia, me senti com raiva e me senti com medo. Não porque achava que ela venceria, mas porque meu próprio filho não tinha certeza de qual lado tomar. Você acredita que estou confusa, Daniel? Perguntei a ele. Ele hesitou. Aquela hesitação doeu mais que qualquer coisa que Melissa já tinha dito. Mas então os resultados do laboratório voltaram. Karen me ligou na mesa da minha cozinha numa manhã de terça-feira. Havia uma substância na amostra de comida, ela disse. Um sedativo com receita. Causa tontura, confusão e comprometimento cognitivo temporário. Exatamente os sintomas que fariam alguém parecer mentalmente instável. Exatamente o que Melissa vinha descrevendo para todos por meses. A voz de Karen estava calma, mas firme. Esta situação não é mais apenas sobre disputas familiares. Pode envolver comportamento criminoso. Quando o advogado de Melissa soube dos resultados do laboratório, a petição de curatela desapareceu da noite para o dia. Assim mesmo, sumiu. A narrativa cuidadosamente construída, os meses de dúvidas plantadas, as preocupações sussurradas sobre minha memória, tudo desmoronou sob o peso de um relatório de laboratório. Daniel me ligou naquela noite. A voz dele soava diferente, cansada, mais velha. Tenho pensado muito sobre tudo, ele disse baixinho. E quanto mais olho para isso, menos sentido a explicação da Melissa faz. Ele pausou. A única pessoa que tocou no seu prato antes de você sentar foi... Ele não terminou a frase. Não quero acreditar que ela faria isso, ele disse. Eu sei, disse a ele. Eu também não queria acreditar. Melissa se mudou algumas semanas depois. Foi ficar com Linda. Daniel trouxe Emily para minha casa e minha neta correu pela porta, gritando: Vovó! Ela envolveu os braços ao redor da minha cintura e a segurei apertado. Momentos como aquele me lembraram do que realmente importava. Daniel ficou parado na porta, nos observando. Eu deveria ter confiado em você, ele disse. Me desculpe. Às vezes as pessoas têm que aprender as coisas do jeito difícil, eu disse.
Mais tarde naquela noite, depois que eles saíram, sentei no meu pátio dos fundos, observando as estrelas aparecerem acima do céu do Arizona. A aposentadoria não tinha começado do jeito que imaginei. Em vez de relaxamento tranquilo, as primeiras semanas trouxeram traição, ameaças legais e uma batalha pela minha independência. Mas algo importante saiu disso: clareza. Entendi agora como facilmente a confiança podia ser manipulada. Como silenciosamente alguém poderia tentar tomar controle da vida de outra pessoa. E como era importante prestar atenção quando algo não parecia certo. Porque a intuição, especialmente quando vem de anos de experiência, raramente está errada. A noite da minha festa de aposentadoria quase se tornou o começo da minha queda. Em vez disso, se tornou o momento em que percebi algo poderoso. Ninguém decide minha vida por mim. Não minha nora, não um tribunal. Ninguém. Depois de 38 anos gerenciando orçamentos escolares, criando um filho sozinha e construindo uma vida estável, eu sabia exatamente quem eu era. E não ia deixar ninguém reescrever aquela história. Se essa história te atingiu de alguma forma, deixe um like. Me ajuda mais do que você imagina a continuar trazendo essas histórias para você toda semana. E me diga nos comentários o que você teria feito naquele momento. Teria confrontado Melissa ali mesmo na festa? Teria trocado o prato? Ou teria lidado com isso de forma completamente diferente? Porque, honestamente, ainda me pergunto às vezes se havia um jeito melhor. Leio cada comentário, então se você passou por algo assim, se alguém em quem você confiava tentou tomar controle da sua vida, quero ouvir sua história. Me diga de onde você está assistindo e que horas são agora. E se você ainda não se inscreveu, faça isso. Toda semana tem uma nova história, e algumas delas são ainda mais pesadas que essa.